Hoje eu queria fazer diferente com vocês. Queria ter uma conversa informal sobre um assunto que pode gerar muita polêmica e eu gostaria de dar a minha opinião sobre a questão de músicas antigas e músicas novas evangélicas. Isso tem realmente gerado uma grande discussão. Vamos conversar? Eu gostaria de ler com vocês para nós basearmos essa palavra que eu pretendo dar informal, uma conversa rápida, mas deixar o meu parecer sobre esse assunto. Diz assim em Esdras 3, a partir do 10 até o 13. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, isso lá no templo de Zorobabel, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces desse templo. Pausa. O templo de Salomão foi, sem dúvida, o maior de todos. Zorobabel era um templo muito mais simples se comparado ao de Salomão. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Esse é o texto base que eu vou deixar para vocês, para nós podermos meditar, e é o texto que eu vou tentar trazer dentro da palavra o que eu penso. Naquele tempo, sim, os mais idosos que viram o primeiro templo, eles choravam, eles pranteavam, eles gritavam, choravam muito alto, porque eles viram o primeiro templo, eles viram a glória do primeiro templo, eles viram o passado e comparavam o passado ao presente. Mas existiu uma geração que voltou do cativeiro que não conhecia o passado, não conheceu o templo de Salomão, não conheceu a glória e o esplendor do templo de Salomão. E eles estavam alegres porque eles estavam vivendo aquele tempo de reconstrução do templo. Eles estavam vivendo aquilo, estavam fazendo parte daquilo, e havia gritos de júbilo e alegria. E os sacerdotes cantavam, louvavam o Senhor. Então, assim, os antigos, enquanto choravam, lembrando do passado, os novos se regozijavam no presente. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês em termos de música. E o que eu vou falar se situa em música evangélica, mas vamos ser sinceros, não é só para música evangélica, porque nós não vamos falar agora de letras, de harmonia, de melodia, de ritmo, nada disso. Nós vamos falar do ser humano, porque é isso geralmente, é isso que trouxe a confusão lá em Esdras, que trouxe essa mistura de sentimentos em Esdras. E isso é que faz essa mistura de sentimentos hoje em dia. Cada um tem a sua cultura, cada um cresceu. Para adquirir a sua cultura, ele foi crescendo, ele foi absorvendo algo desde pequeno, desde criança, desde a sua formação. E quando nós somos crianças, nós absorvemos muitas coisas que farão parte do resto da nossa vida. É assim comigo, é assim com cada um de nós. Eu nasci em 1975. Eu ouvi muitas músicas da década de 80. Eu peguei muito Vencedores por Cristo. Eu peguei um grupo chamado Os Atuais, Cristo Hoje é Atual, e outras músicas desse tipo. Eu peguei o comecinho de Ademar de Campos, eu peguei o começo das comunidades evangélicas. Eu peguei o primeiro LP do Asaf Borba, que lançado, o Grupo Life. E isso foi fazendo parte da minha formação. Fora também as músicas seculares que tocavam e que sim, querendo ou não, eles penetraram, eles fizeram também parte dessa minha cultura. E não adianta dizer que não, que sim, que fizeram. Quem nunca escutou, mesmo que involuntariamente, uma música, um ritmo, algo? E os momentos também que o mundo vivia. Eu peguei a época do rock nacional, muito forte, hoje está completamente em declínio. E além da cultura, eu adquiri um gosto. Porque nesse momento que eu fui adquirindo a minha cultura musical, eu também fui delimitando aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Tudo que eu gosto hoje, na verdade, ele tem uma base lá no passado. Todas as músicas novas, ela tem que ter um elemento
que me remeta ao passado. É assim comigo e é assim com cada um de nós. Então, cada um viveu a sua época, o seu momento. Eu vivi a época das grandes canções de pop, principalmente americanas, rock nacional, muito forte também. Isso fez parte da minha cultura. Outros cresceram em outras épocas. Nós também adquirimos nossos hábitos, nosso gosto musical evangélico. Geralmente o quê? Quem se converteu? No momento em que se converteu, aquelas músicas se tornaram símbolo para ele, se tornaram simbólicas, se tornaram um momento de alegria para ele por estar conhecendo o Evangelho, as coisas que envolvem o Evangelho, e aquelas músicas vão fazer parte do seu novo nascimento, do seu novo ser, da sua nova criatura. E as pessoas que nasceram da igreja, como eu também nasci, que peguei grupo Logos, Elo e tantos outros mais antigos, e fazem parte da minha cultura, que eu posso citar para vocês, mas muitos nem vão conhecer, aquilo também me traz uma memória afetiva. Aquilo me faz bem. Então a música, ela está muito ligada àquilo que te faz bem, aquilo que remete a um passado bom, remete a algo bom na tua vida. A gente filtra o que é ruim e fica com o que é bom. Cada um tem o seu momento. Cada um tem aquele momento que foi o seu presente, aquele momento bom. Mas que ele se agarra ali. Eu me agarro já a um estilo. Eu tenho um estilo definido da minha vida, eu tenho 45 anos. Eu já tenho a minha vida, meu estilo musical, meu gosto definido. Então as pessoas na igreja têm um gosto musical definido. E muitas dessas pessoas que têm um gosto musical definido já têm anos de igreja. E o seu momento de alegria, de erguer os alicerces da sua vida no reino de Deus, já passou, foi lá no passado. Mas outros estão erguendo agora. Daí a grande confusão. As pessoas que ergueram lá atrás estão como essas pessoas aqui, com esses idosos que foram citados em Êxodo, olhando para o passado, a glória do passado que traz uma memória afetiva muito forte para eles, e olhando para o presente e diz assim, essa música não... A música moderna hoje, evangélica, ela não é nem 10% do que foi a música do passado. Porque a música do passado remete a algo bom na vida dele. A época do lançamento daqueles alicerces dele lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, pessoas estão se convertendo. Cada um teve o seu momento de conversão, encontro com Deus ou de crescimento dentro da igreja. E aquelas músicas que fizeram parte disso, dos seus alicerces, eram o seu presente e hoje são o seu passado afetivo. E, sinceramente, não dá para concorrer com o passado afetivo. A nossa infância, como a nossa infância era boa. Já viu isso? Né? A nossa infância era muito boa, nós fazíamos, nós brincávamos, nós acontecia. Essa geração de hoje não consegue fazer nada. O que vai acontecer? A próxima geração falará isso. Então, em termos musicais, hoje eu tenho uma geração que fala as músicas do passado são melhores, porque um dia foi o presente deles, foi o alicerce. Mas tem muita gente se convertendo agora. Tem muita gente contando Jesus agora. Tem muita gente estabelecendo seu alicerce agora. E essas pessoas estão lá como Êxodo, estão gritando, vibrando de alegria, encontraram Jesus, aprendendo as músicas que falam de Jesus, cantando, enchendo o seu coração, reforçando a sua aliança com Deus. Esse é o seu presente, esse é o momento que eles estão vivendo. Então, enquanto tem gente chorando, dizendo assim, olhando lá para trás, o seu passado afetivo, dizendo assim, olha, essa música de hoje não presta. Essas pessoas estão se alegrando com essa música. E vai chegar lá na frente, essas pessoas que hoje estão se alegrando com a música que está tocando em 2021, vão chegar, se Jesus não voltar, em 2030, dizer assim, minhas músicas é que eram boas, essas músicas de hoje não prestam. Assim, uma geração vai fazendo, vai repetindo processos. Por quê? Porque, na verdade, estão falando de memórias afetivas, lembrando lá atrás do tempo em que estabeleceram seus alicerces com Deus. E aquelas músicas as ajudaram a fazer isso. A música moderna é pior que as antigas? Não, ela é diferente. Mas ela não dá para concorrer para quem viveu lá no passado, porque as músicas do passado lhe trazem uma memória afetiva. Mas as músicas do presente estão trazendo memórias afetivas, levando muita gente a Cristo, estão sim abençoando muitas vidas, firmando muitas pessoas na fé.
estão dando esperança em momentos difíceis às músicas modernas. Não pode ser o seu gosto pessoal, já que o seu gosto está baseado lá nas suas informações do passado. Mas essa música que toca hoje, ela está sendo a base de alicerce de muita gente. Assim que, na minha opinião, para a gente poder fechar, não existe música, a música do passado é melhor do que a música atual? Não, ela é diferente. Porém, eu, Daniel, gosto muito das músicas do passado, porque elas fizeram parte dos meus alicerces como ser humano, dos meus alicerces culturais, dos meus alicerces de identidade e dos meus alicerces como cristão que foram firmados lá atrás. As músicas de hoje serão tudo isso para a geração de hoje. Eu não digo que as músicas de hoje são piores que a do passado. Elas são apenas diferentes. Mas eu escolhi uma determinada faixa de tempo para dizer, eu gosto disso. Mas se outro gostar daquilo, uma faixa mais moderna, não critique. E outra coisa, se as músicas modernas não lhe agradam, não lhe fazem bem, como as músicas do passado, então viva, escute as músicas do passado com alegria. Mas não critique, porque isso que aconteceu aqui em Esdras. Quem olhou para o passado ficou criticando tanto, falando tanto, que não deixava as pessoas que estavam se alegrando, se alegrarem completamente. Então, em vez de você ficar criticando sempre o irmãozinho que gosta da música moderna, viva com a sua música. Viva com ela. E você que é moderno, que gosta das músicas modernas, não critique quem gosta das músicas do passado. Literalmente, em termos musicais, é cada um no seu quadrado. E todos os quadrados pertencem a Deus. Qual é o seu alicerce musical? Qual é o seu alicerce que te fez bem com o reino de Deus em termos musicais? Ele está lá mais para trás? Assim, você caminhará para o Senhor. Mas se o seu alicerce já está começando a montar o alicerce agora, você assim caminhará para o Senhor. E essas serão as suas lembranças, as suas memórias musicais que te farão bem para o resto da sua vida. Resumindo, acho que já falei umas 10 vezes isso. Não existe melhor, não existe pior. Existe o diferente e existe aquilo que eu gosto e que o outro gosta. E vamos respeitando uns aos outros. Para quê? Para não haver essa confusão que está havendo lá, que houve lá em Esdras, quando estavam reconstruindo o templo. Enquanto uns gritavam de alegria, outros choravam tão alto quanto. E já não sabia quem era quem. Isso é confusão. Deixa cada um viver a sua música com o Senhor. Deixe cada um viver o seu momento com o Senhor, respeitando as músicas mais novas para quem gosta e respeitando as músicas mais antigas para quem gosta. Para assim nós caminharmos bem. Se para mim faz bem as músicas do passado, ouvirei as músicas do passado. Se para mim faz bem as músicas atuais, e eu sinceramente não tenho um apego, uma lembrança afetiva com as músicas do passado, eu não tenho, porque os alicerces estão sendo montados agora. E assim todos caminharemos bem diante do Senhor. Deus abençoe vocês.